que o pai Google disse pro filho Google na hora do jantar? Google, Chrome. Fala aí, galera, eu me chamo Camila e esse é o meu canal. Hoje a gente vai ter um convidado pra lá de especial. Ele é graduado em Comunicação Social, Teologia, Filosofia e Pedagogia. É, tudo isso mesmo, gente. Sim, ele também é especialista em Comunicação e Marketing, formado pela Universidade Metodista de São Paulo. Sim, coordenador pedagógico e também professor na pós-graduação em Pedagogia. Achando que acabou? Não acabou não. Ele também desenvolve palestras sobre educação e é coaching de professores da rede pública e privada. Vamos receber hoje Álvaro! Muito obrigada, Álvaro, por estar aqui no nosso canal e compartilhar um pouco desse conhecimento vasto que você tem sobre educação. Espero que a gente possa aprender bastante hoje, né, galera? Hoje o Álvaro vai bater um papo com a gente sobre ensinar por competência. Mas antes, Álvaro, fala pra mim, você é muita coisa, eu fico até assustada. Comunicação social, teologia, filosofia e pedagogia. De onde vem esse ímpeto de fazer essas 4 graduações? Bom, eu acho que assim, primeiramente, obrigado, Camila, pelos elogios, mas assim, sempre é muito pouco, né? Eu não me vejo assim, tudo isso, né? Os cursos foram aparecendo na minha vida conforme as necessidades. E como dizia minha mãe, que diz ainda, né, porque ela se aposentou como professora, mas ela sempre dizia: filho, o tempo vai passar do mesmo jeito, então estude, né? Melhor do que o tempo passar sem nada ser feito, né? Então isso é importante. A cada curso que você faz, sempre isso vai te ajudar, né? Apesar de ser professor de filosofia, o fato de ter feito jornalismo, de ter trabalhado um tempo na área, né, na assessoria de imprensa, depois eu fiz uma pós-graduação em marketing, porque a vida pediu isso, né, na assessoria de imprensa e tudo mais. Todos esses cursos, teologia e companhia limitada, todos me ajudaram num lugar que é sagrado, que é a sala de aula, né? Então, todos esses cursos sempre vão ajudar. Por isso que quem se diz professor tem que se autoformar, né? Nunca esperar a formação da empresa onde ele trabalha, não, né? Através de leitura, se não tem condições de fazer um curso, existem livros, existem bibliotecas públicas, então um professor tem que ser sempre um professor leitor. Um professor que não gosta de ler é mais ou menos igual um médico cirurgião que tem medo de sangue. Então, assim, ele precisa ler, né? Álvaro, o que é ensinar por competência e por que é tão importante um professor saber ensinar por competência? Bom, Camila, ensinar por competência e responder isso agora, assim, é difícil, mas vamos tentar. Então, assim, ensinar por competência vai além de você montar tabelinhas com palavrinhas-chave e ao lado você bota lá as habilidades. Isso é muito fácil. A questão principal é você levar isso para dentro da sala de aula. Ensinar por competência é ir além do que o meu professor, por exemplo, de matemática, o João Maluco, que a gente chamava na época. Então, assim, um dia eu perguntei para ele: professor, para que serve essa equação de segundo grau? Aí ele olhou no fundo dos meus olhos e disse: qual o seu nome, lindo garoto? E aí eu disse: Álvaro. Ele me disse assim: Álvaro, calhe a boca, estude, porque vai cair na prova. É para isso que serve uma equação de segundo grau. Então, assim, pensando naquele tempo, 1980, né, e por aí afora, eu acho que vai muito além disso, né? Ensinar por competência é simplesmente você responder essa pergunta do aluno: senhor, para que serve? Se você consegue responder essa pergunta, ótimo, né? Então, eu acho que no lugar dele, então, ele me inspirou muito a fazer tudo o que ele
fazia, a não fazer o que ele fazia. Fazer né? o contrário. Isso mesmo. Então, eu acho que é interessante já fizemos essa experiência uma vez, quando tivemos esse mesmo questionamento. Pô, professor, olha, fiz um baita cálculo nessa equação do segundo grau, e aí eu coloquei um sinalzinho de menos e era mais, a senhora me deu errado, e meio certo, aliás. O engenheiro explicou, olha, eu uso a equação do segundo grau para calcular, por exemplo, o arco de uma ponte, né? E tem mais, pessoal, a professora de vocês é muito boazinha, porque se eu coloco menos e é mais, a ponte pode cair. E matar todo mundo. Isso mesmo. Que nota eu dou para as pessoas que estavam em cima da ponte, por exemplo. Então, parabéns, professora, a senhora é muito boazinha, mas eu acho que a senhora tem que ser mais exigente. A partir daí, Camila, nunca mais nenhum aluno questionou a nota. Por quê? Simplesmente por isso, porque o professor foi até o aluno e explicou o porquê. Simples, é assim que você tem que lidar com qualquer pessoa, quanto mais um adolescente. O próprio nosso professor de educação física, ele usa a equação de segundo grau quando ele vai dar o treino de vôlei. Ele fala, olha, quanto maior a parábola, mais lenta é a bola. Então, por isso que o Bernardinho inventou, com a ajuda da matemática, a bola chutada, que é uma bola que o levantador, ele joga a bola quase que numa reta, mas é uma mini parábola, e o cortador vem e bate com muita rapidez. Ele tirou o tempo de defesa do outro time. Olha só que legal. Se você imagina você levar uma turma para uma quadra para ensinar a equação de segundo grau. A equação de segundo grau fica linda, você se apaixona pela equação de segundo grau. Eu acho que isso faz parte do professor, ele precisa salvar o aluno de conteúdos chatos. Aliás, os conteúdos são muito legais. O professor é o responsável por tornar o conteúdo ou chato ou muito interessante, né? E assim, não estou dizendo para o professor ser show na sala, nada disso. Eu tive professores carrancudos, mas isso não livrou, nem por isso a gente achava, nosso professor é chato. Carrancudos e que foram nossos paraninfos, por exemplo, no final do ano. A aula deles era muito bacana, porque eles de fato ensinavam por competência. Hoje, por exemplo, um professor de língua portuguesa, ao ensinar verbos, ele pode fazer como era no meu tempo, eu amo, tu amas e por aí vai, ou então ele pegar a vida do aluno. Olha, monte uma frase, e aí pode aparecer frases, estava fazendo isso tipo assim, tá? O que o professor pode? Ele pode aceitar essa frase com o tipo assim, e o grande desafio é o professor ter a humildade de ir até o aluno, como muita gente decora as falas do Paulo Freire, mas pouco se usa. Sim. Ir até o mundo do aluno não é ir até ficar lá. Você tem que ir e depois resgatar. Agora o desafio. Vamos montar a mesma frase tirando esse tipo assim. A criança começa a entender para que serve um verbo. É impossível ela montar uma frase sem um verbo. Você que é da área sabe muito bem disso. Agora, é o significado. Isso mesmo, Camila. Então, assim, é diferente você só conjugar. Você precisa levar isso para a vida, né? Você precisa falar que ele vai usar o verbo amar na vida. E como ele vai usar, isso é o mais legal, né? São questões muito simples e talvez por isso seja muito difícil. O próprio, se você pega os livros do Frenet, né, que lá em 1966 ele falava já sobre isso, sobre a aula, passeio, né, o livro da vida. Então, o que ele dizia? Ele passava para tomar um café na padaria, por exemplo, ele via que o padeiro estava fazendo um pão, ele falava, sabe que eu posso trazer minha turma aqui? Então, assim, ele levava a turma, olha, quantas colheres disso, quantos quilos daquilo, olha, ele quantificava, ele mostrava para que servem os números, né? Ele ensinava a tabuada fazendo pão, isso é muito legal, né? Então, assim, ele levava na fazendinha, plantava as coisas, ele era totalmente contra cópias na lousa, por exemplo, copiem, quem aqui nunca já passou por essa experiência, copiem esse texto. Mas assim, o Frenet, ele levava todo mundo na fazenda e aí voltava para a sala de aula e falava, e hoje, o que fizemos? Olha, nós mexemos na terra, ele escrevia na lousa. E depois, olha, nós pegamos uma muda de alface e plantamos. E depois, nós pegamos. E ele fazia uma lista na lousa. Ele virava para a sala logo depois e dizia assim, copiem.
Ah, Álvaro, mas ele não era contra a cópia? Não, ele é contra uma cópia que não faz sentido para o aluno. Né? No meu tempo, eu escrevia parágrafos sobre o descobrimento do Brasil. Para quê? Para treinar a escrita. Bacana, legal, ótimo. Ah, não, para sua letra ficar bonita. Hoje eu sou coordenador pedagógico e minha letra é horrível. Então, assim, a letra não mudou minha vida, né? A letra não mudou o meu jeito de ser, né? Se você pega o Einstein, ele tinha dislexia, a letra dele era horrível. Poxa vida, eu gostaria muito de ser o Einstein com a letra dele, né? E ele, talvez se tivesse tido o mesmo professor que eu tive de matemática, ele não teria planejado, descoberto ou pensado na teoria da relatividade, né? Muitos professores falam, olha, agora vamos abrir ao debate. Não, só 3 perguntas, mas não temos mais tempo. Eu sempre me pergunto, e se o Einstein fosse o 4º aluno com a mãozinha levantada, olha, eu tenho uma ideia sobre uma teoria. Será que eles falaram, não tem mais tempo? Isso mesmo. Então, assim, eu acho que passa muito mais o ensino por competência pelo professor. Como dizia alguns educadores, que a educação tem que passar primeiro pelo coração. E quando dizem isso é porque o professor precisa ter a humildade, de fato, de falar, olha, eu preciso salvar esse aluno. E geralmente é o pior. Você ser professor de aluno bom é fantástico. Fácil, assim. Mas o aluno que é o último, né? E isso é até de Jesus. Jesus dizia, os últimos serão os primeiros. Só que todo mundo lê isso de uma maneira muito fundamentalista. Não, Jesus não quer dizer que o último vai ser o primeiro. Ele simplesmente quer dizer que se eu salvo o último da sala, eu trago todos juntos, né? Isso é muito legal. Ensinar por competência, um dia um amigo me falava sobre isso, né? O fato, eu sei andar de bike, você sabe andar de bike? Que no meu tempo era bicicleta, mas agora é bike, né? Então, assim, eu sei andar de bicicleta, mas isso não me faz competente para participar, por exemplo, do circuito da França, o Tour da França, que é dar uma volta lá, andar não sei quantos mil quilômetros. Isso não me faz competente. Você sabe fazer arroz? Deixa eu fazer. Parabéns pra você. Eu sei fritar um ovo, eu sei, então eu posso dizer. Não, eu sei que você sabe, você então sabe cozinhar, você não passa fome. O fato de saber fazer um arroz, um feijão, não me torna competente de ser um chefe para ser um chefe de cozinha, entende isso? Eu acho também que quando a gente traz esse real significado para o aluno, do que ele está aprendendo, de como está aprendendo, a gente traz ele muito mais próximo da escola, né? Ele sente o prazer de ir para a escola. Já dizia o Rubem Alves que a escola ela não tem que ser gaiola, ela tem que ser asas, né? E quando a gente ensina por competência, a gente dá asas ao aluno também. Isso né? mesmo. Isso é muito bacana. Camila, você fala do Rubem Alves, muito bem lembrado, assim, o Rubem Alves é uma pessoa, um autor que foi muito assim criticado, né? Porque ele não era considerado professor nem pensador da educação, mas ele era uma pessoa que nos instigava, ele nos cutucava a refletir o quantas vezes como professor eu sou ridículo, né? Então, Camila, ensinar por competência, muitos vão me pedir receitas, ok, podemos dar, mas a grande receita é assim: todo professor precisa ter muito claro qual é a competência final, ou seja, como eu quero que o aluno chegue ao final do ano. Então, no caso do primeiro aninho, eu quero que ele chegue lá escrevendo pequenas frases na língua portuguesa, e não é só na língua portuguesa, que é um grande erro, né? Ele tem que escrever em todos os outros componentes curriculares. Então, assim, para ele chegar escrevendo pequenas frases, eu preciso desenvolver as habilidades, que são o quê? São os instrumentos, são os treinos, que seria para um atleta, mas o que eu preciso desenvolver para que o aluno atinja essa competência final. Então, o que eu posso fazer? Criar repertórios. Como? Eu preciso alimentar esse HD, ou seja, a memória do aluno com palavras, com coisas, com histórias. Contação de história, muitos acham que é uma bobeira, é muito importante que a professora conte a história, que a professora peça para o aluno recontar a história, que a professora peça para o aluno mudar o final da história, não como no meu tempo. Olha, agora 5 perguntas sobre a história, isso é ridículo, leia tal livro e você vai responder 10 questões. Não, leia o livro porque é legal, o que você aprendeu com isso? Você vai alimentando, criando o repertório, desenvolvendo as habilidades, para que quando o aluno chegue ao final do ano, ele saiba o que ele está escrevendo, que é a grande competência.
Então, assim, você vai, essa história que você contou, qual a parte que você mais gostou? Você pode fazer um desenho, tá? Escreva como souber a imagem que você desenhou. O que está dizendo nessa imagem? Ele pode escrever lá no início, olha, mamãe, eu te amo, tudo junto. Ok, não está errado, ele está num processo. Aliás, ele está quase alfabético. Álvaro, ensinar por competência e habilidade é a mesma coisa que ensinar por meta e objetivo? Olha, eu acho que são coisas que podem se unir, né? Você pode ter uma meta de ensinar por competência, né? Você pode ter uma meta a ser atingida que é a competência final, né? De um primeiro ano, por exemplo. Agora, assim, para explicar melhor, o que também nunca ninguém me explicou, né? Qual é a diferença entre competência e habilidade? Eu entendo que muitas competências elas se transformam em meras habilidades e assim por diante. Explico por exemplos, né? Então, por exemplo, no primeiro aninho, a grande competência é que o aluno chegue ao final do ano, por exemplo, escrevendo uma pequena frase. Olha que interessante. A competência final do nível 2, que são crianças de 5 anos que vão acessar aí o primeiro ano, a competência final do nível 2 é que eles escrevessem pequenas palavras ou que eles tivessem, por exemplo, uma hipótese de escrita. Por exemplo, a criança escreve cavalo, K-V-L-I-U. Fantástico! No meu tempo, se eu escrevesse desse jeito, a minha professora dava uma bela de uma reguadinha na minha mão e pedia para eu escrever cavalo 100 vezes em casa. No outro dia ela dizia, ó, escreva cavalo. Eu ia lá e escrevia K-V-L-U. Ou seja, como a Santa Emília Ferreiro diz que ela ainda está viva, muitos dizem que ela morreu, mas ela está viva, ela diz assim, isso é uma hipótese de escrita. O professor precisa saber quais são as fases de escrita que está seu aluno. E aí precisa entender o que é habilidade e o que é competência dentro dessa alfabetização. Então, ao final do nível 1, vamos supor que a grande competência seja que as crianças cheguem com uma hipótese de escrita. Olha que interessante, essa é uma competência que vira uma habilidade para que a criança escreva uma frase. Esta frase do primeiro ano ela vai se transformar em pequenos parágrafos, que é a grande competência do segundo aninho. Olha, o que era a competência final do primeiro ano, ela se transforma numa habilidade para o segundo ano. E no terceiro eu preciso escrever pequenos textos. Olha que legal, competência final textos, habilidade, pequenas frases e pequenos parágrafos que eu aprendi lá no primeiro e segundo aninho. E por aí vai. Dentro do ensino por competência, como ficaria o papel da prova, da avaliação? Camila, essa é uma boa pergunta, assim, é um desafio gigante, né? Primeiro, assim, precisamos entender o que é prova, né? A Viviane Mosé, que é uma filósofa que trabalha muito essa questão da educação, ela trata a prova como algo e trata a escola, às vezes ela compara a escola como se fosse um presídio, né? Então nós temos grade curricular, nós temos aquele sinal sonoro que é de um presídio, nós temos disciplina, nós temos o bedel, tínhamos o bedel e ainda em algumas escolas temos, que é tipo de um carcereiro, né? Aquele que vem, tira o aluno da sala e leva lá para a direção, e temos a prova. Quando você diz prova, o aluno precisa provar que ele é bom. Se ele não provar que ele é bom, ele é condenado a ser reprovado de ano. Então, é muito parecido, né, com o sistema carcerário, né? E é triste isso. Portanto, assim, dentro desses processos de ensino por competência, nós chamamos agora de avaliação, que é o que o autor Cipriano Luquezzi, ele trabalha muito essa questão, e eu particularmente sou um fã do trabalho dele, né? Ele trata a avaliação como um diagnóstico de dificuldades. Então, quando eu trato de avaliação, de diagnósticos, sendo diagnosticar dificuldades, o professor também faz parte do processo. Então, eu também preciso avaliar o meu trabalho, a minha estratégia de ensinar por competência através dos resultados de uma avaliação, que tem sempre que ter um caráter diagnóstico. Entra de novo a humildade do professor. No meu tempo,
De novo, os nossos professores entravam na sala, vocês, olha, 80% da sala foi mal, vocês não estudaram, vocês são incompetentes, vocês são preguiçosos. Mal sabia o professor que se 80% da sala vai mal, poxa vida, a culpa é toda dele. E aí, quando iam os pais na reunião, por que meu filho foi mal? Olha, eu não sei, mãe, eu expliquei para ele, olha, pelo menos umas 5 vezes. Mas você explicou todas da mesma forma? Isso mesmo. Mas por isso é inadmissível o professor dizer que o aluno não entendeu o conteúdo se ele tentou apenas uma estratégia, né? O desafio da avaliação, então, passa a ser uma parte do processo de ensino e aprendizagem. Quando você diz prova, e nós insistimos nesse termo de prova, dá a impressão que é o final de tudo e a partir dali não tem mais jeito. Como ainda acontece, né, acontecia muito antigamente, a criança tirava uma nota na prova, essa nota ia para a secretaria e era divulgado o boletim e nada mais se fazia. Hoje em dia não, se você tem uma avaliação como diagnóstico, ainda continua valendo 10, o Cipriano Lucchesi, por exemplo, ele não é contra a nota, ele simplesmente diz que a nota tem que ser um termômetro, né, e um reflexo do que é o aluno naquele momento. Então, por isso as processuais, você pode, ao invés de dar uma avaliação valendo 3, você pode dar várias pequenas avaliações, 10 avaliações processuais valendo 0,30. Deu uma semana de conteúdo, aplica uma processual, todo mundo entendeu? Ok. Se ninguém entende, volta o conteúdo, explica de novo de uma outra maneira. Esse é o grande objetivo de uma avaliação. A avaliação ela tem que servir de termômetro não só para o aluno, mas para o professor principalmente, isso, né? O professor saber onde ele isso. Então assim, você como professora sabe, né, Camila, é muito difícil e graças a Deus a gente tem recebido uns professores e mesmo os professores que foram de outra época tentando se transformar. Isso é muito bacana, né? Essa humildade do professor de dizer, de fato, os alunos não são mais os mesmos. Todo mundo e toda a faculdade, às vezes nas aulas, as professoras, mas os alunos não são mais os mesmos, eles já não obedecem mais, eles têm um comportamento diferente. E eu sempre pergunto, ok, os professores não são mais os mesmos, os alunos não são mais os mesmos, mas os professores? Os professores continuam sendo os mesmos, né? Muito poucos eles tentam se transformar. Eu acho que esse é o grande desafio, né? O professor se desafiar a ir ao encontro do aluno. Não é para o professor ficar aí, e aí, beleza, fazendo gestinhos jovens. É legal, mas isso não leva você até o aluno. Você tem que ser um adulto que é uma referência para a criança, mas que entende o mundo da criança, né? Chegando no final, eu aproveito para contar uma pequena história da minha filha, né? Quando ela tinha lá seus 2, 3 anos, ela sentada no vasinho, qual é a frase que ela fala quando termina tudo? Mamãe, vem me limpar? Legal. Um dia a gente falou, eu e a minha esposa na sala, falamos, vamos fazer silêncio. E aí ela falou de novo, mamãe, vem me limpar? Silêncio. Ela foi para a segunda opção. Papai, vem me limpar? Silêncio. Todo mundo quieto. Papai, vem me limpar. Nesse meio tempo, passou o irmãozinho dela de 6 anos em frente ao banheiro. E aí nós ouvimos a Mirella. Giovanni, você limpa pessoas. Fantástico! Então assim, ela mudou a estratégia. Sim. Né? E eu acho que é isso que o professor tem que fazer. Muitas vezes uma ideia de um aluno é muito melhor do que a estratégia que eu planejei. E por aí vai. Exatamente. Galera, eu queria agradecer muito ao Álvaro por ter nos enriquecido, ter participado do nosso canal, foi muito legal, muito obrigada mesmo. E quem curtiu o vídeo, gostou, se identificou, se inscreva, deixe seu like e faz o quê? Ativa o sininho. Aquele sininho, é legal, não é no meu tempo, no meu tempo a gente fazia joia, agora é curtir e sininhos. Isso muito mesmo. bem, Muito obrigada. Bom. Até a próxima. Tchau. Carrancudos e que foram nossos paraninfos, nossos padrinhos. Uhul!